Olá, bom dia! Hoje é dia 29 de janeiro de 2026. O Senhor nos permite mais uma vez o privilégio de estarmos vivos, fazendo renovar sobre nós a sua misericórdia e nos permitindo desfrutar de um dia abençoado sob o seu cuidado e graça. A nossa devocional tem o texto de referência, o texto básico, na segunda carta do apóstolo, ou na carta do apóstolo São Paulo ao seu jovem discípulo Tito, capítulo de número 2, versos de 11 a 14. Tito, capítulo 2, de 11 a 14. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Graças a Deus. Temos falado sobre a pedagogia da graça. A graça, portanto, que se revelou salvadora, sua manifestação sobre e para todos os homens, e a sua universalização, ela nos instrui, nos educa, portanto, a sua instrução, e ela nos instrui com relação ao vivermos, a comissão, vivamos na localização no presente século, ou seja, temos sempre o nosso viver, o nosso agir, o nosso ser, o nosso fazer, no tempo nosso, onde nós estamos, no tempo em que estivermos. E vimos também que a graça, na sua pedagogia, nos ensina sobre a rejeição. Não só a comissão, que é o viver, mas também a rejeição, rejeitando, deixando de lado, abandonando, rechaçando a impiedade, a falta de reverência e as paixões mundanas, os desejos desenfreados em relação àquilo que está posto no mundo, não na realidade da existência, mas na estrutura corrompida onde nós estamos inseridos como seres humanos, naquilo que se chama de sociedade. Verso de número 13, vemos aqui no verso de número 12, aliás, ainda que a pedagogia da graça traz consigo algo sobre a condição desse nosso viver, dessa nossa comissão, dessa nossa rejeição. Mas vendo isso, como é que nós nos portamos, como nós nos comportamos. Então é a nossa condição da vida no presente século. É viver de maneira, então agora o aspecto positivo, são três, com sobriedade, vivendo no presente século sóbria ou com sobriedade. A sobriedade significa moderação, controle sem excessos. No grego é sofronos, que tem este sentido exatamente sensatez, de moderação, de equilíbrio até nesse aspecto aí. Significa que nós devemos ter a nossa vida com sobriedade, mantendo os nossos apetites e desejos sob tutela. Diz respeito, portanto, ao nosso controle, autocontrole. Na verdade, o fruto do Espírito vai chamar de domínio próprio, não permitindo que os nossos desejos, nossas vontades se coloquem fora dos limites estabelecidos por Deus. Portanto, é alguma coisa do nosso coração. A ideia de ébrio e sóbrio. Ébrio é aquele que está acima da bria, excede a bria, perde o controle. A bria é uma referência de vinho.
E o sóbrio é aquele que está sob a bria, abaixo da bria. Então, sobriedade significa isso, estar mantendo-se abaixo da bria, da medida, sem excessos, sem extravagâncias, sem imoderação. Segundo aspecto, não só a sobriedade, mas também a justiça. Vivamos sóbria e justa. A ideia de justiça aqui, de Caios, é algo que é um pouco difícil de balizar. Diz respeito, é claro, não ao meu interior, à minha intimidade, como a sobriedade, mas a expressão da sobriedade na minha relação com as coisas e, sobretudo, com as pessoas, nas minhas relações sociais. Então, o justo, basicamente, é pagar o que é devido, não reter comigo além do que é meu, do que seja correto comigo mesmo, e não também reter de forma lesiva aquilo que é do outro. Então, Tiago diz, né, que o salário dos trabalhadores que vós retivestes como fraude clama a mim, como injustiça clama a mim. Então, não pagar o que é devido ao trabalhador é injusto. Você reter mais do que é devido ou deixar de pagar aquilo que é devido não é justo. Claro que existem certos aspectos que também não é justo cobrar algo. Então, o seu serviço tem que ser uma cobrança justa dentro daquilo que, de fato, a valorização estabelece pelo seu trabalho nos seus vários aspectos e expressões. Você não pode explorar as pessoas, você não pode usar as pessoas a seu próprio bem, fazer delas como se fossem degraus para ascender, para subir, para enriquecer. Isso é ilícito, isso é injusto. Não entro nem no aspecto da legalidade, porque a justiça serve muito a mera expressão da legalidade, porque nem tudo que é legal é justo, e esse é um debate muito interessante. Então, nós, como cristãos, temos que viver com justiça. Vivamos sóbria e justamente. Pagar o que é devido, realizar o trabalho com honestidade. Então, não ficar levando as coisas na galega, empurrando o dia com a barriga, não produzindo o que deveria produzir, coisas dessa natureza. Então, é reconhecer o que é elogiado no outro. Sei que às vezes é um cara ruim, não é da sua linha ideológica, etc., mas há coisas boas. Então, é justo que você faça o elogio. É preciso, então, que nós tenhamos esse senso de vivermos de forma justa. E é claro que é algo relativo à justiça de Deus que há em nós e que tem que se manifestar por meio de nós. Então, vivamos sóbria e justa. Então, sobriedade, justiça. E agora, piedade. Piedade. Vivamos sóbria, justa e piedosamente. Nós já falamos aqui que nós temos que rejeitar, pela pedagogia da graça, as impiedades. E então ele está falando, nós temos que viver piedosamente. Eusébio, né? Então, que é o piedoso. Então, é viver com piedade. Mas não é piedade piegas. Piedade é um exercício de rejeição daquilo que é irreverente, daquilo que se contrapõe à manifestação da vontade de Deus. Então, nós falamos da sobriedade, que é algo interno no nosso coração, da justiça, que faz parte das relações sociais, e agora da piedade, que é a nossa vida relacional com Deus, nossa vida devocional, o nosso temor a Deus, a nossa vida devocional mesmo, de leitura das Escrituras, de oração, de contrição, de arrependimento, de busca da direção e da vontade de Deus, tendo sintonia com aquilo que é
a vontade de Deus a fim de não pecar contra Deus. É o princípio da santidade e da santificação. Por isso Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, a piedade é essa obediência às determinações, às diretrizes, às ordens do próprio Deus para nós, conforme vemos na sua palavra. É essa atitude de reverência e de temor a Deus que se manifesta e se expressa em toda a nossa extensão de existência e vida. Não há poder em nós, em mim, nem em você, nem em ninguém, para vivermos no presente século. Sábia ou sóbria, justa e piedosamente. Não há poder em nós. Mas, pela graça de Deus, podemos assim viver e glorificarmos o nome do Senhor como um povo que Ele resgatou e separou para si mesmo. Um povo zeloso de boas obras. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém.